Bom, vamos voltar, ou melhor, continuar em Brasília, mas agora ao vivo, na Câmara dos Deputados, com a repórter Carolina Aguiar, que acompanha aí mais esse dia, o segundo dia de votação dos destaques, que são aquelas propostas de mudanças, de alterações no texto base aprovado na última quarta-feira. Carol, como anda essa votação? A última vez que a gente se falou, ainda faltavam 2 destaques. Oi, Amanda. Bom, agora só falta um penúltimo destaque, como a gente antecipou aqui, foi rejeitado. Agora eles estão votando o último destaque, que é uma emenda de texto, que a gente chama. É só um ajuste no texto, não faz nenhuma mudança significativa na proposta, é só para ajustar, azeitar os acordos que foram feitos aqui na Câmara. Então, terminando essa votação, eles vão partir para a votação do requerimento de quebra de interstício, que é para não ter aquele intervalo de 5 sessões entre essa votação, que é a votação em primeiro turno, e a próxima votação em segundo turno no plenário da Câmara. Mas tem novidade, essa votação de segundo turno já está marcada para o dia 6 de agosto, às 16 horas. Então ficou mesmo aí para depois do recesso, apesar de todo o esforço que a Câmara fez para tentar concluir essa votação ainda antes do recesso, não vai dar e vai ficar para o dia 6 de agosto. Nós também estamos aqui na expectativa, porque tem uma informação de que a hora que terminar a votação dos destaques, o secretário da Previdência, Rogério Marinho, vai nos passar o número, a economia prevista com a reforma da Previdência, porque esse número não foi oficialmente divulgado ainda. Fala-se que a votação aqui no plenário da Câmara desidratou, ou seja, diminuiu essa economia em 40 bilhões de reais. Mas a gente vai ter que esperar, esse número vai sair em breve e a gente traz aqui no Rede TV News quanto, afinal de contas, vai ser a economia prevista com a reforma da Previdência. E essa economia vai ser alterada porque 4 destaques foram aprovados aqui pelo plenário da Câmara desde ontem. Vamos ver como é que foi essa votação e quais foram as mudanças aprovadas na reportagem. A votação dos destaques, que são sugestões de mudanças no texto, começou na noite de ontem e se estendeu até às 2 da madrugada. Mas diante do esvaziamento do plenário, a sessão foi encerrada antes de terminar a votação, como estava previsto. Líder Arthur, líder Paulo Pimenta. Arthur, eu compreendi no nosso diálogo que a gente deveria encerrar antes da votação dos destaques dos professores, que isso nos garantiria quórum. Vossa Excelência e o líder Paulo Pimenta entenderam de forma divergente. Não é por um destaque que nós vamos, deputado. O deputado Baleia, penso, tem a mesma opinião que eu tenho, mas não é por causa de um destaque que nós vamos sair aqui divididos na noite de hoje. Diante da urgência em encerrar a votação, até foi aberta uma sessão logo cedo, mas não havia a quantidade mínima de deputados para continuar as discussões. E o plenário só começou a funcionar mesmo no final da manhã. No total, 4 destaques foram aprovados. Foi alterada a fórmula de cálculo da aposentadoria das mulheres. A partir do 15º ano de contribuição, elas terão um aumento de 2% no valor do benefício a cada ano, o que fará com que tenham direito a 100% da aposentadoria mais rápido. Também foi reduzido o tempo mínimo de contribuição para os homens. Agora, eles ficarão com a mesma exigência das mulheres, que é de 15 anos. Além disso, 2 categorias foram beneficiadas com a criação de regras de transição especiais. Os policiais federais, rodoviários federais e agentes penitenciários que já estão na ativa poderão se aposentar com 53 anos os homens e 52 as mulheres, com direito à aposentadoria igual ao último salário e reajustes equivalentes aos dos profissionais que estão na ativa. A idade mínima de aposentadoria para o policial que entrar na profissão depois da reforma é de 55 anos. A segunda categoria beneficiada é a de professores. Os que já trabalham poderão se aposentar aos 55 anos de idade para os homens e 52 para as mulheres. Nós apanhamos, mas demos alguns tapas, né? Ou seja, apanhamos um pouco, mas também demos alguns empurrões. Porque a gente conseguiu tirar várias coisas que, do nosso ponto de vista, atrapalhavam a vida das pessoas. O importante é terminar o primeiro turno com a vitória que nós estamos mantendo, né? O que está sendo votado dos destaques, a perda de arrecadação não vai passar no total mais de 15 a 20, 25 bilhões.
Então a gente mantém uma economia. Para garantir a aprovação da reforma da Previdência, o governo vem turbinando a liberação de emendas parlamentares. Os recursos são direcionados pelo governo para as bases eleitorais indicadas pelos deputados. Só ontem foram liberados 152 milhões de reais em emendas parlamentares. Desde o início da semana, 1 bilhão e 700 milhões de reais. A maior parte dos recursos está sendo direcionada para projetos na área da saúde. Hoje, o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Ramos, que é o responsável pela articulação política, disse que o presidente Jair Bolsonaro não adotou a política do toma lá da cá e que a liberação do dinheiro está sendo feita de forma transparente. Apesar das tentativas de encerrar a tramitação na Câmara ainda antes do recesso, no final da tarde já se falava em deixar a votação em segundo turno para agosto. Hoje iremos até às 22 horas para entregar o texto pronto para que possamos, no início dos trabalhos, em agosto, votar o segundo turno da votação da reforma da Previdência. Ainda assim, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que se licenciou do cargo para reassumir temporariamente o mandato de deputado, já faz planos para a votação no Senado. O nosso planejamento original é de votar o segundo turno lá no Senado na semana posterior ao Dia da Pátria. Então, a ideia é que seja ali entre o dia 8, 9, entre 9 e 15, a gente ter ela aprovada lá. Do jeito que nós estamos construindo aqui, na eventualidade de a gente ir para agosto, sendo na primeira semana, não altera muito esse calendário.